Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre o desaparecimento do Xi Jinping, que não aparece em público faz 2 semanas lá na China e está sendo muito notado uma série de coisas que têm acontecido. Parece muito estranho o que está acontecendo lá na China. Quer dizer alguma coisa, não quer dizer nada? Pode não dizer nada, né? O Partido Comunista Chinês é uma caixinha preta que ninguém sabe o que está acontecendo ali. Mas existem muitos rumores circulando de que ele estaria muito fraco no partido e que várias pessoas com poder, várias facções com poder lá dentro do partido, querem que ele saia, que ele renuncie à presidência da China. Ele foi reeleito recentemente presidente da China, com amplos poderes e coisa e tal, mas aparentemente agora a situação não está tão boa assim, o pessoal não gostou da administração dele. Enfim, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. De novo, não dá para prever o que vai acontecer, mas realmente tem alguns sinais preocupantes nessa história. Que a economia da China está indo para o buraco, ninguém tem dúvida. Isso está acontecendo já há algum tempo. Com as tarifas do Trump, a coisa deu uma piorada lá para a China. É o que eu falo para vocês. Eu sempre deixei claro, o que é ruim para os Estados Unidos é muito pior para a China. É ruim para os Estados Unidos, continua sendo ruim para os Estados Unidos. Mas lá na China a coisa está catastrófica, né? E, de novo, isso quer dizer que o Trump ganhou a guerra comercial com a China? Não, meu amigo, você não sabe quem é que vai assumir na China. Pode ser alguém ainda mais anti-americano do que o Xi Jinping, pode ser alguém ainda mais radical que ele, né? Mas, enfim, vamos ver o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, fim do imposto de renda, fim da CF88 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o jornal Infobae, que é um jornal argentino, fala que a chamativa ausência de Xi Jinping no meio de uma onda de rumores na China. Então o que a gente tem é isso. O Xi Jinping não aparece em público há 2 semanas, tá? E tem uma onda de rumores de que ele estaria muito fraco. Como é que surgiu essa onda de rumores, né? Não é de agora. A coisa toda, segundo estão especulando, seria o adversário dele, o Hu Jintao, que era o presidente da China antes dele e ainda tem uma força muito grande no partido. Ele tem apoiado o Xi Jinping nas últimas eleições, né? Na verdade, ele apoiou o Xi Jinping para o Xi Jinping se tornar presidente da China e continua apoiando o Xi Jinping, mas parece que ele e muita gente dentro do partido agora estão insatisfeitos com a economia da China. A economia da China está numa situação muito ruim. Não é só por conta das tarifas do Trump, não. Tá? A gente já vinha falando que ela já vinha muito ruim, desde a questão da quebra das empresas de investimento, lá de construção, as imobiliárias, né? Construtoras de prédio. Ou seja, o modelo de negócio da China era insustentável. Ia quebrar em algum momento. Cara, o comunismo sempre quebra. Por quê? Porque o governo falha na hora de alocar os recursos adequadamente, acaba fazendo investimentos que não tem necessidade. A China tem mais apartamentos vazios do que população, ou seja, não tem como isso ser viável do ponto de vista econômico, não tem como isso sustentar. O valor dos imóveis está caindo muito por lá, isso está quebrando um monte de empresa, né? Já foram as grandes construtoras todas, elas continuam existindo porque o governo está botando dinheiro, está bancando isso, né? Os bancos estão todos também cheios de problema com os bancos por lá. E o que está acontecendo é isso. E agora, como vieram as tarifas do Trump, isso foi só a cereja no bolo, né? A China já vinha muito mal por conta do comunismo, e isso parece que está precipitando os problemas. E daí parece, segundo dizem os rumores, o Hu Jintao, que teria apoiado o Xi Jinping até aqui, teria voltado atrás e resolvido cancelar o apoio, e com isso ele está fraco, né? Olha, já ao longo do ano passado começou a purga do Xi Jinping e dos militares, começou a tirar um monte de milico lá da China. Aí você pode falar assim, pô, mas isso quer dizer que ele está forte, né? Ele está tirando os militares, é porque ele está forte. Não, meu amigo, se o cara está tirando militares, é porque ele está fraco, né? Essas ações todas violentas de tirar pessoas, de brigar com pessoas, isso é uma marca de alguém que está fraco, não alguém que está forte. É o que eu falo, Alexandre de Moraes, o pessoal olha para ele e fala, não, Alexandre de Moraes está forte pra caramba, ele manda isso, manda aquilo. Não, a pessoa precisar fazer isso é porque ela está fraca. Se ela tivesse forte realmente, ela não precisava chegar nesse nível. É porque ela está muito ameaçada, é porque ela está muito desesperada, está intocada num canto, sabe que não tem saída, e aí começa a fazer esse tipo de coisa, né? O Xi Jinping fez 3 purgas, uma em novembro do ano passado, aqui ó, outra foi mais recente, e agora teve uma terceira purga que foi agora em maio. Então, 3 purgas seguidas do exército, demitindo um monte de generais e coisa e tal. A desculpa sempre é a corrupção.
o que não estou dizendo que não tenha corrupção no exército, tem corrupção pra caramba no exército, a questão é, isso é sempre uma desculpa. Por quê? Porque tem corrupção para todo mundo é corrupto no exército chinês, é igual ao exército russo. Alguns dizem que é igual ao exército brasileiro também. Todo mundo é corrupto. Se alguém acusa alguém de corrupção ali, é porque, né, tá querendo tirar aquele cara, né? Ou seja, se fosse para tirar corrupção, tinha que tirar todo mundo, né? Enfim, então, é um monte de purgas aqui. O último foi o almirante da Marinha Chinesa, que também foi tirado nessa purga aqui do negócio. E, enfim, e tem outros comandantes que sumiram, que desapareceram, ninguém sabe onde é que os caras estão. Isso é típico da China, né? A gente não sabe se foi demitido, se está preso, o que está acontecendo com os caras. Enfim, isso daqui é um sinal de fraqueza do Xi Jinping. Ele está desesperado, precisando fazer purga nos militares para se manter no poder, né? E o que está acontecendo? Por que isso? É a questão da perda econômica da China. A China já vinha perdendo força econômica, né? Já há algum tempo que a China perde força econômica devido aos erros do comunismo. É sempre assim, né? E lembra aquilo que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída está tornando os governos ainda menos eficientes do que já eram antes. Os governos, houve uma época que o governo até tinha alguma eficiência, conseguia resolver alguma coisa, sempre foi muito menos eficiente do que se dizia, sempre foi muito menos eficiente do que soluções privadas, mas ainda tinha alguma eficiência. Agora, com a informação descentralizada, a eficiência é zero. O governo só faz merda. Então, o que já era um problema para os comunistas de governo, que já era absurdo, já quebrava por causa do problema do cálculo econômico. Se você quer entender o que é o problema do cálculo econômico, tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic que eu explico exatamente qual que é o problema do cálculo econômico, que o Ludwig von Mises, né, que é um dos pais do anarcocapitalismo, um dos pais do libertarianismo, ele escreveu esse artigo em 1921 prevendo que a União Soviética iria se desintegrar em alguns anos, né? E, de fato, ele acertou. Ele acertou não só o que aconteceu, como aconteceu e o motivo pelo qual a União Soviética se desintegrou. É muito interessante o artigo lá do Mises, justamente o problema do cálculo econômico. Isso se aplica à China do mesmo jeito, né? Então, é inevitável, isso está acontecendo lá. E chega a ser engraçado que o Lula está pedindo ajuda para a China, né? Parece que o Lula pediu de novo ajuda para a China. O Lula tá fudido, cara. Aqui, ó, olha o pessoal falando aqui, ó. Pessoas com conhecimento dizem que a saída de Xi Jinping pode ser iminente após uma briga interna. Por enquanto é só rumores, né? Mas eles estão falando aqui, ó. Uma série de sinais da China, do sistema chinês recente, mostram que Xi Jinping, o poder dele está se enfraquecendo e a saída dele pode ser iminente. Pelo menos 3 conhecedores do assunto fora da China, cada um com um registro de confiabilidade, entender as questões internas da China, diz que o Xi atualmente tem apenas o controle nominal no Partido Comunista Chinês, ou seja, ele já não manda mais nada, o pessoal já está tomando as decisões por ele. Ele, por enquanto, está lá como uma rainha da Inglaterra, lá, mas que ele espera-se que ele saia, né? Os líderes do partido não conseguem mais tolerar o Xi Jinping. Entenda, quem é que está por trás disso? É o Hu Jintao. Ele vai assumir se o Xi cair? Não necessariamente. Ele pode colocar outra pessoa, a gente não sabe qual vai ser a solução, mas é essa a briga que está tendo lá, né? O que o pessoal está criticando particularmente? Olha só, teve uma inauguração há pouco tempo atrás de um memorial, aqui ó, era para ser o memorial em homenagem ao pai do Xi Jinping. O pai do Xi Jinping, como é que é o nome dele? É Xi Zhongxun. É o pai do Xi Jinping, tá? Xi Zhongxun, lembra, no Oriente, né, tanto no Japão, na China, na Coreia, eles falam o sobrenome primeiro e o nome principal depois. Então Xi é o sobrenome, Zhongxun é o nome do pai dele, Xi Jinping, e Jinping é o nome do Xi lá, né? Enfim, o pai dele teria um memorial em homenagem ao pai dele, inaugurado na província de Jiangsu, e aqui ó, tá aqui, ó, Xi Jiangsu, e como um revolucionário comunista e coisa e tal, porém, esse nome foi tirado na última hora, o memorial mudou de nome e passou a ser apenas Guangzhong, que é o nome da cidade onde é o memorial. Memorial da Revolução Comunista de Guangzhong. O nome do pai do Xi Jinping foi tirado da parada, ou seja, sinal de que, né, tem alguma coisa estranha aí. Tem uma outra coisa que muita gente tem falado lá na China, é a briga por conta da filha do Xi Jinping. A Xi Mingze, que é filha do Xi Jinping, estuda nos Estados Unidos. E o pessoal não sabia disso lá na China, né? Ou seja, o pessoal está criticando muito o Xi Jinping por isso, porque
Pô, os chineses, o Xi Jinping vive dizendo que as universidades chinesas são fantásticas, que viver na China é tudo de bom, que, pô, que as pessoas têm que vir do resto do mundo para a China, porque a China é o futuro, não sei o que lá. E a filha dele estuda em Nova York, estuda, acho que é Harvard. Onde é que fica Harvard mesmo? Não sei. Estuda nos Estados Unidos. E apareceu imagens dela aí na internet e coisa e tal. Tem que tomar cuidado, porque tem uma imagem que está circulando na internet dizendo que é a filha do Xi Jinping, mas que não é ela. É uma imagem que pegaram de outra pessoa, uma imagem de uma pessoa toda glamurosa, tipo num tapete vermelho de um evento de moda. Não, essa não é a filha do Xi Jinping. Mas a filha do Xi Jinping está lá, e circulou a foto dela também aí, esses dias aí pela imprensa, né? E isso pegou muito mal lá na China, né? Poxa, o cara é o presidente da China, e a filha dele está lá nos Estados Unidos, né? A verdade é que a maior parte dos filhos do pessoal do Partido Comunista Chinês vai todo mundo para os Estados Unidos, porque todo mundo sabe que é questão de tempo para o regime comunista desabar na China, né? Então o pessoal quer se livrar disso rapidinho, né? Enfim, então esses são os problemas, tá? Ou seja, a queda da economia está muito séria lá na China, a situação está catastrófica, não é só por conta das tarifas do Trump, mas sem dúvida alguma as tarifas do Trump estão botando pressão nisso aí. O sistema já estava tensionado, ele está botando mais uma pressãozinha nisso daí, e isso está gerando um descontentamento muito grande lá na China com a situação, né? E daí tem gente no partido já começando a boicotar o cara. Dizem que vai ter agora o encontro do partido, né? Vai ter, que eles falam disso também, que vai ter a próxima reunião do Politburo. E isso vai ser chave para saber se o cara ainda está no poder ou não, se ele vai aparecer lá ou não vai aparecer mais, ou se vai só se demitir nesse meio tempo, o que está acontecendo, né? Então essa é a situação, os rumores estão muito grandes, o pessoal está preocupado porque ele sumiu completamente. Essa facção do Hu Jintao é justamente a facção, aqui ó, o ex-líder, o Hu Jintao. Essa aqui é uma foto mais recente dele, né? Aqui ele está ainda moço ainda, aqui ele já está, aqui é a idade real dele agora. Aqui, ele é de uma facção chamada Liga Jovem, não sei o que quer dizer isso. Mas enfim, de qualquer forma, ele que está por trás dessa história toda. Vamos ver o que vai acontecer, tá? A economia chinesa está mesmo no buraco. O que vai acontecer a partir daqui, salve-se quem puder. Porque se a China quebrar, meu amigo, isso não é coisa boa para o Brasil não, cara. Eu falo para vocês, aqui no Brasil muita gente vai quebrar também se a China quebrar. E tá o Lula, igual um idiota. Não, Xi, me ajuda, Xi, manda um rapaz para entender coisa de internet aqui pra gente, Xi. Por favor, Xi. O Xi todo fudido lá, cara, não sabe nem se manda ainda na China ainda.